desde o momento que acontece a lesão até o momento de volta aos gramados aqui, no exemplo, né, das imagens desse esporte no futebol, mas algumas perguntas surgem, né, podem estar na cabeça de vocês, o que eu faço logo após a entorse de tornozelo, quais são as fases a seguir na reabilitação, como saber se esse atleta ele está pronto para voltar a jogar ou não, e quais são os critérios de alta, como que eu faço para liberar esse atleta para voltar com segurança. Então, nós vamos respondendo essas perguntas aos poucos ao longo dessa apresentação. Aqui eu trago alguns artigos, depois eu posso disponibilizar eles, tá? Alguns artigos bem relevantes, e nesses dois da esquerda são onde basicamente a apresentação foi pautada em cima desses estudos, tudo bem? Bom, dando início, então, uma fase aí de introdução, abordando um pouco do aspecto epidemiológico, então, o estudo das lesões com relação à entorse de tornozelo, como eu disse, era uma das lesões mais frequentes em todos os esportes, porém, alguns esportes têm uma predominância ainda maior, né, principalmente quanto ao basquete, vôlei e esportes de campo. Um dado interessante a gente analisar é que até 34% dos pacientes eles apresentam recorrência das entorses de tornozelo. Então, isso preocupa bastante, porque se já é ruim nós termos um atleta que fica afastado por uma lesão, imagine essa lesão que afasta por mais vezes esse atleta, pelo mesmo motivo. Então, além de ser prejudicial para ele, prejudicial para a equipe, também fica aquele ar, né, de insegurança até mesmo quanto ao responsável pela reabilitação, fisioterapeuta, quanto à efetividade do tratamento. E até 55% dos pacientes relatam instabilidade crônica, e isso contribui para uma futura degeneração articular, as artroses. Então, assim, é uma lesão que muitos encaram como um caráter simples ou até mesmo tranquilo, porém é uma lesão que pode trazer malefícios a longo prazo bem grandes, bem importantes, ok? Então, esses pacientes que acabam gerando uma instabilidade crônica são aqueles que vão viver com dor, com déficit de limitação, e muitas vezes, por conta de algumas limitações vindas do tornozelo, eles vão desenvolver problemas mais, as lesões ascendentes, que nós dizemos, né, nas articulações acima, joelho, quadril e assim por diante. Aí nós podemos conhecer um pouco dos fatores de risco, né, com relação às entorses de tornozelo. Primeiro, os fatores intrínsecos, aquilo que está no próprio atleta ou no próprio paciente, fatores que estão presentes nele, que podem ser modificáveis ou não. Em preto, são os fatores que estão presentes no próprio paciente, em azul, aqueles que estão presentes nele, porém não tem como você intervir, não tem como mudar. Ok? Então, a gente conhece que um déficit de ADM de dorsiflexão, amplitude de movimento, ele é um fator de risco para que esse atleta venha ter uma entorse de tornozelo. Déficit de controle neuromuscular, déficit de força, coordenação e baixa resistência cardiorrespiratória, e também as altas pressões plantares durante a corrida também vem como um fator de risco importante para o desenvolvimento de uma lesão. E as mulheres, elas estão mais predispostas, né, e aquelas pessoas que têm algumas anormalidades anatômicas importantes também estão mais vulneráveis a ter as entorses de tornozelo. E os fatores extrínsecos, aqueles que estão no ambiente do atleta, que tem influência direta sobre ele, como a modalidade esportiva, terrenos irregulares, o nível de competição e até mesmo os esportes de contato físico. Válido lembrar, eu comentei que um dos esportes, né, de maior incidência é o vôlei, e na queda, por exemplo, no salto no vôlei, é comum acabar aterrissando sobre o pé ou do parceiro ou do adversário, e aí é onde principalmente as entorses acontecem. Então, são fatores que normalmente alguns passíveis de ser controlados, outros não. Mas tudo isso de uma maneira não linear, ou a gente não pensando especificamente porque ele tem uma baixa amplitude de dorsiflexão, né, de
amplitude de movimento, ele vai desenvolvendo a entorse de tornozelo, mas esses fatores, eles interagem entre si, e aí acaba deixando o atleta mais vulnerável ou não. E aí, lembrando um pouquinho do mecanismo clássico das entorses de tornozelo. Existem algumas possibilidades de entorse de tornozelo, mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é principalmente aquela que é mais frequente, mais incidente, que é as entorses laterais. Então, qual que seria esse mecanismo de uma entorse lateral de tornozelo, onde o pé se coloca em implante, flexão com inversão? Então, como ocorre tudo isso pensando em estruturas anatômicas? Então, o calcâneo ele se deita sobre a sua face externa, consequentemente, ele leva o talos para baixo e para frente, e com isso ocorre a abertura da pinça maleolar, formada pela fíbula e tíbia distal, e a anteriorização da tíbia. Então, com tudo isso, acaba gerando uma tensão nos fibulares e todo o complexo ligamentar lateral. E também ocorre a descida e a anteriorização da fíbula. Ou seja, resumindo, os principais ossos envolvidos na articulação do tornozelo, que é o talos, a fíbula distal e a tíbia distal, todo esse complexo, todos esses ossos, né, que formam a articulação do tornozelo, eles são jogados para a anterior. Com isso, acaba gerando uma tensão grande na região do complexo ligamentar lateral do tornozelo, formado pelo talo fibular anterior, talo fibular posterior e o calcâneo fibular, principalmente. E é muito comum vir as lesões ligamentares quando a gente pensa nas entorses de tornozelo. E aí, diante disso, nós encontramos um atleta com a entorse de tornozelo, é importante nós classificarmos. Existe uma maneira de a gente estar classificando tanto clinicamente quanto uma lesão de fato tecidual, no caso dos ligamentos. Então, uma entorse de tornozelo grau 1, de comprometimento grau 1, nós vamos ver poucas fibras dos ligamentos anterolaterais lesionados, ok? E clinicamente, esse atleta ele vai apresentar uma hemorragia baixa ou insignificante, pouco edema, sem ou nenhuma instabilidade, pouca perda de função. Ou seja, uma lesão grau 1 são atletas que, utilizando um suporte externo, né, de estabilização, muitas vezes ele consegue até continuar jogando. O que limita ele, muitas vezes, é a dor, ok? Mas a gente pensa em um ambiente esportivo onde, muitas vezes, o atleta, ele dibra essa dor e ele vai com dor mesmo. Então, assim, aqui já seria um nível de lesão onde talvez seja passível de continuidade no esporte, tá? Não são todos os casos que tem essa continuidade, mas pode ser que o atleta tolere. Agora, quando a gente já pensa numa lesão grau 2, onde já há uma ruptura parcial do ligamento, já consequentemente tem um edema acompanhado de equimose, instabilidade residual, déficit de função, força, propriocepção, e normalmente ele tende a ter uma dor maior. Então, pensando nessa lesão tecidual, já mais importante, pensando nessa quantidade de edema, que provavelmente acaba limitando um pouco a mobilidade do tornozelo, e os déficits de força e função já deixam o atleta bem sem condições de continuar na atividade. Então, normalmente, esse atleta ele vai estar já tendo que passar por um período de tratamento até devolver todos esses aspectos eles estarem zerados ou próximo de uma normalidade, onde esse atleta vai tolerar as atividades do esporte dele. E uma lesão grau 3, que seria uma ruptura completa ligamentar, ok? E aí, clinicamente, esse atleta ele já vai apresentar um edema bem mais importante, cacifo positivo, que é quando a gente palpa e a nossa digital, a marca do dedo ali, ele fica afundado por um período de tempo, ok? Grande equimose, que seria aquele aspecto rocheado da região, e já acompanhado de uma frouxidão, perda completa de função. Normalmente esse atleta aqui é aquele que quase não consegue colocar o pé no chão, tá bom? Clinicamente vai ser bem parecido com isso. E aí eu gostaria agora de comentar a respeito das fases da reabilitação. Desde o momento onde a gente aborda esse atleta até a fase final,
o que acontece? Como a fisioterapia ela pode contribuir nesse processo? Então, o objetivo principal, começando de uma avaliação imediata, onde muitas vezes você é o primeiro profissional que abordou esse atleta, o que você deve fazer, qual é o seu objetivo nesse momento? Avaliar uma possibilidade de fratura ou a necessidade da retirada do atleta da competição ou do treinamento. Okay? Então, você chegou nesse atleta, você vai abordar nele a principal preocupação é quanto a uma possibilidade de fratura que pode acontecer, ok? E também se tem a necessidade de tirar ou não, ou se esse atleta ele tem condições de continuar na partida ou não. E para isso existe a regra de tornozelo de Ottawa, que vem como um protocolo, né, alguma diretriz para que a gente possa tomar uma conduta mais assertiva com relação à avaliação, de respeito à possibilidade de ter algum tipo de fratura. Então, vem com estratégias de palpação da borda posterior do malelo lateral e também do malelo medial, que são regiões comuns de ter fratura, o osso navicular, pelas inserções musculares, a base do quinto metatarso, também pelas inserções musculares, e clinicamente a incapacidade de dar 4 passos, ok? Então, se você foi lá, abordou o seu atleta que acabou de ter entorse de tornozelo, e você realiza a palpação nessas estruturas, o atleta não sente uma dor importante, ele sente uma dor meio generalizada, né? Mas não sente essa dor pontual nessas estruturas ósseas. E ele não tem essa incapacidade de dar 4 passos, ele até manca, tal, mas ele consegue, possivelmente ele não teve uma fratura, tá? E isso é legal porque acaba reduzindo o número de radiografias que são realizadas aí sem ao menos ter avaliado clinicamente, né? A gente já quer descartar essa possibilidade, já leva para um serviço de urgência para fazer raio-x, a pessoa fica lá esperando. Então, assim, você avaliando bem, você já consegue ter uma grande possibilidade, né? Uma grande percepção dessa gravidade da lesão, tá? E numa avaliação de um segundo momento, ou até mesmo quando você não está presente lá no momento da lesão e esse atleta chegou para você, por exemplo, numa clínica ou no consultório, essa avaliação ambulatorial, qual seria o objetivo dela? Também verificar a gravidade da lesão, ok? E estabelecer um prognóstico. Então, aquilo que é baseado em um conceito de cicatrização, de fase de inflamação e até mesmo da gravidade do quadro inicial do atleta, você já consegue ter uma noção do período que ele vai necessitar, vai ter necessidade de estar em tratamento, se ele vai continuar treinando, né, e tratando, ou se ele vai ter que ser somente retirado para tratar. Então, o objetivo é você avaliar, ok? Se é uma lesão de caráter grave ou não, encaminhar para serviços de urgência, caso necessário, pois algumas pessoas têm uma tolerância diferente para a dor, né, acabam suportando um pouquinho mais, e tem algumas lesões importantes e a pessoa acabou não percebendo, ok? Então, esse é o papel, estar intervindo numa avaliação com esse olhar, de eliminar, né, possibilidades de grandes lesões sem serem encaminhadas. E aqui existem algumas estratégias também, né, de estruturas para a gente estar acompanhando, né? Então, se a pessoa ela apresenta a dor da palpação ao redor da fíbula distal, né, se clinicamente apresenta um grande edema acompanhado de equimose, que seria esse aspecto roxeado, e ela tem um teste de positivo de gaveta anterior, o que seria esse teste positivo de gaveta anterior? Essa imagem já nos dá um bom parâmetro, né, ou uma boa noção do que seria. Então, uma mão do terapeuta estabiliza a região distal da tibia e fíbula, e aí na outra mão do terapeuta, ele faz uma tração no sentido anterior, ok? Então, ele puxa a região ali do calcâneo, do retropé para cima. Então, se essa região
ou é uma grande mobilidade, onde você conseguir mover bem essas estruturas para cima, significa que possivelmente tem uma ruptura ligamentar. Então, esse teste ele é bem sensível e específico para avaliação de lesões anterolaterais do tornozelo. E, né, caso seja necessário realizar um exame de imagem, né, a ressonância e o ultrassom vêm como excelentes exames para bater o martelo na lesão ligamentar e até mesmo classificar o grau, né, de extensão da lesão do ligamento. E aí, o que nós, fisioterapeutas, fazemos desde essa fase inicial? Eu falei sobre a avaliação, mas agora pensando em estratégias de intervenção, estratégias de tratamento. Desde a abordagem inicial, já começa nosso tratamento ali, ok? Então, quais seriam os objetivos do fisioterapeuta nessa fase inicial? Primeiro, melhorar a dor desse atleta, evitar ou diminuir a quantidade de edema, controlar ou modular o processo inflamatório, facilitar a tolerância à descarga de peso o mais precoce possível, evitar a inibição muscular, né? Então, nós sabemos que quando há um quadro doloroso dentro de uma articulação, naturalmente a musculatura que envolve ou que estabiliza aquela articulação, ela tende a se inibir. Pensando, por exemplo, num joelho, né, que talvez fique um pouco mais fácil de a gente visualizar, é muito comum já a região do quadríceps atrofiar. Isso é um sinal de resposta reflexa, ok? Esse sinal de inibição. Então, cabe ao fisioterapeuta evitar o máximo possível isso nas entorses de tornozelo, porque essa musculatura vai ser responsável pela estabilização futura, principalmente porque as lesões ligamentares no tornozelo, elas não são passíveis de cirurgia. Então, muitas vezes, por mais que você tenha uma lesão grau 3, você vai ficar com esse ligamento rompido. Né, por algum motivo, né, o corpo, né, pela proximidade, consegue até mesmo gerar uma cicatrização fibrótica, porém, caso não aconteça essa cicatrização, você vai viver sem esse ligamento. E o que vai dar estabilidade à sua articulação é os músculos, né? Então, é todo o complexo muscular que estabiliza de forma dinâmica o tornozelo. E outro objetivo muito importante dessa fase inicial é manter esse atleta ativo, manter o condicionamento o máximo possível. Então, se você tem condições de trabalhar com fisioterapia aquática, é necessário e é importante que você utilize. Se você tem condições de trabalhar exercícios, né, que envolvam um aspecto aeróbico de membros superiores, é importante você trabalhar isso, caso esse atleta ele não esteja tolerando, né, um exercício com membro inferior, em cadeia fechada. Então, assim, se nós estamos pensando em atletas, nós estamos pensando em pessoas que estão acostumadas, o metabolismo está acostumado a estar sempre trabalhando, né, em frequências, trabalhando com essa condição aeróbica, estimulando esse corpo dele ao máximo. Então, esse período de tratamento faz com que esse atleta regrida bastante. E aí depois, às vezes, o tornozelo tá bom, mas até ele chegar naquele nível que ele precisava demora muito. Então, durante o processo de reabilitação, é importante manter esse atleta ativo, porque isso também vai favorecer todo o aspecto como esse atleta ele vai passar por essa fase de inflamação. E quais seriam os critérios utilizados para a gente progredir na nossa terapia, né? O progredir de fase, passando de uma fase inicial para uma fase intermediária. Nós utilizamos alguns parâmetros clínicos como medidas, né, de avaliação nesse primeiro momento. Então, a dor, ela vem como importante indicador de que a gente pode inserir um novo exercício ou não, tá? Além disso, a amplitude de movimento, a ativação muscular e a tolerância à descarga de peso também é um bom parâmetro para a gente saber quais são os exercícios que a gente vai começar a inserir ou não para esse atleta que teve a lesão. É importante a gente lembrar também que não existe bem determinada a quantidade de dias que cada atleta vai ficar afastado, por mais que seja diferente as lesões ligamentares, os graus, né, da entorse de tornozelo, é muito difícil a gente cravar, porque talvez você encontre na literatura que uma lesão grau 2 vai durar X semanas de tratamento,
mas às vezes, dependendo do seu contexto e dependendo da tolerância desse atleta e a necessidade, muitas vezes esse período vai ser bem abreviado, ou até mesmo uma lesão grau 1, que possivelmente seria fácil e simples de tratar, ele voltaria rápido. Às vezes o limiar de dor desse atleta ele é mais difícil, né? Ele tem mais sensibilidade à dor, então essa dor acaba limitando ele por mais tempo. E aí você achou, né, segundo os estudos ou uma média em geral, que você liberaria esse atleta com 7 dias, só que esse atleta ele não vai conseguir voltar em 7 dias. Então, assim, não vamos nos apegar a datas, ok? Ou quantidade de dias entre as fases. Vamos nos apegar em aspectos funcionais que evoluem e aí a gente vai evoluindo junto a nossa terapia de acordo com a evolução do nosso atleta. Então, já desde o início, o nosso atleta ele acabou de ter a lesão, né? O gelo, né, local ali junto com a compressão e a retirada da descarga de peso, o uso de estabilizadores, né, ali, ou no caso da imagem, utilizando um RoboFoot, auxílio de muletas para não descarregar o peso, ele vem como uma excelente estratégia inicial de abordagem, tá? E agindo tanto na melhora da dor, edema, melhora de resultado funcional. É importante a gente lembrar que a estabilização ela é importante no primeiro momento, dependendo do grau da lesão, mas também que essa imobilização também não pode ser por um longo período de tempo. E lembrar que não é porque está estabilizado que na fisioterapia eu não vou trabalhar mobilidade, tá? Na verdade, a estabilização aí, a retirada da descarga de peso, ela se dá principalmente pelo atleta estar estabilizado por um longo período de tempo, né? Mas durante a fisioterapia é importante estar trabalhando essa mobilidade desde o início, conforme a tolerância, tudo bem? E as órteses funcionais, aqui é o exemplo de uma órtese que chama ARCAST, que é bem utilizada por atletas de vôlei, alguns atletas de basquete, também vem como uma excelente estratégia de estabilização externa, mas dá um suporte a essa articulação que ainda não, que perdeu um pouquinho essa propriocepção, essa sensibilidade articular, consequentemente acaba ficando um pouco mais instável. Então essas órteses vêm também como uma boa estratégia, porém né, esses estudos, esse último consenso de 2018, um grande estudo, trouxe que de 4 a 6 semanas. Então é importante, depois disso, nós irmos desmamando esse atleta dessa órtese e que, de fato, essa estabilização venha principalmente pela ação neuromotora, né, ou ativação muscular, que envolve o complexo do tornozelo. E quando a gente fala sobre a crioterapia, ali tem uma imagem de um saco de gelo, né, enrolado, porém, as estratégias de crioimersão ou a imersão em água fria, né, ela vem como, talvez, uma melhor opção, tanto para resfriamento da pele e, consequentemente, de melhora da dor, tudo bem? E aí, se você é fisioterapeuta do esporte, ou tem intenção de trabalhar com esporte, eu já te aconselho a comprar esse termômetro infravermelho, que agora está bem conhecido por todos, porque tem se utilizado isso aí em mercados, em vários lugares, né, para ver aferir a temperatura, porém, nós já utilizávamos isso há muito tempo para ver a temperatura superficial da pele, né, em resfriamento, quando a gente trabalha com gelo ou calor. E aí eu trago aqui alguns níveis de evidência com relação a alguns protocolos. Então, o protocolo Price, que seria a proteção, o repouso, né, a retirada da carga, o gelo, a compressão e a elevação de forma isolada, ela tem efeitos terapêuticos questionáveis, ok? Então, assim, não aplique somente isso achando que vai melhorar. Muitas vezes uma orientação para o atleta que você não vai atender, isso ok, a gente sabe que vai ajudar, mas a gente vai ver que o tratamento funcional, ou seja, o estabelecimento de alguns exercícios recrutadores já desde o início da reabilitação, ele vem como uma excelente estratégia, ok? E não só pensar em melhorar essa dor ou passar por alguns dias para depois começar com uma atividade de recrutamento muscular. Então, se nós aliarmos a crioterapia, né, o gelo, com exercícios, isso resulta numa melhora de função e favorece também uma tolerância à descarga de peso mais precoce,
tudo bem? E a terapia manual, o que a gente pode dizer sobre ela? Tem evidência para utilizar ou não? Nós vemos um bom nível de evidência com relação à melhora da amplitude de dorsiflexão, que tanto é um marcador importante para a melhora clínica dele, quanto para a prevenção de uma nova lesão, tá? E que também ela é eficiente ou efetiva para diminuir o quadro de dor desse atleta. E ela combinada com exercícios, ela resulta em melhores resultados, ou seja, mais uma vez, levantando a bandeira dos exercícios, tanto associado à crioterapia quanto à terapia manual. E aqui eu trago um estudo onde ele traz um protocolo, né, de intervenções com relação a algumas técnicas, tá? O objetivo não é aprofundar no estudo, mais apresentar algumas técnicas de mobilização utilizadas, também vindo a ser uma estratégia a ser utilizada com o paciente com a entorse do tornozelo. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos daquilo que eu utilizo no meu dia a dia quando a gente pensa em terapia manual. Existem diversas abordagens, cada caso vai ser um caso, tá? Mas eu trago aqui alguns exemplos. Então, costumo sempre iniciar com um trabalho de liberação miofacial, de dorso do pé, de face plantar, as mobilizações de fíbula, tanto distal quanto proximal. Vou colocar aqui mais uma vez. E também nessa última imagem, que seria uma mobilização do tipo Mulligan, né, utilizando ali um cinto e assistindo o movimento de dorsiflexão em cadeia fechada desse atleta, tudo bem? Estabilizar na região do talos. Isso já no caso de um atleta que tolera a descarga de peso, tudo bem? E a eletrotermofototerapia, muito utilizada por nós, né? Normalmente, um atleta com uma lesão aguda, nós vamos pensar sempre em estar aplicando algum recurso de eletroterapia. O que as evidências dizem a respeito dela, tá? Bons estudos trazem que os efeitos dela são bem questionáveis, ou que ela não possui um efeito imediato com relação à dor, edema e função, tá? Para esse atleta estar voltando numa fase aguda. Tá, mas apesar de ter uma evidência boa com relação à eletroterapia não ter uma efetividade tão importante, ela é isolada, tá? Ela é isolada, nós vamos utilizar ou não? Eu vou utilizar, sim, todos os recursos que eu achar que for necessário para esse meu atleta estar voltando, se recuperando o quanto antes. É claro que se eu tenho pouco tempo para trabalhar com esse atleta, se eu não estou inserido num grupo, por exemplo, num clube, onde esse atleta ele tem a disponibilidade de fazer fisioterapia todos os dias, mais que uma vez durante o dia, né? Esse atleta ele está procurando meu serviço de maneira particular, ele vai vir 2, 3 vezes na semana, ele tem que pagar por isso. Então, assim, se eu vou ter menos tempo para estar trabalhando com esse atleta, então eu vou ter que otimizar as minhas condutas, eu vou ter que pensar em algumas estratégias que vão gerar um resultado melhor. Então, pensando nisso, talvez utilizar a eletroterapia, melhor deixar ela para segundo plano, ok? E priorizar algumas outras estratégias. Mas, se você perguntar para mim se eu utilizo sim esses recursos na imagem, tá? Apesar da evidência um pouco conflitante. Bom, e aí a cinesioterapia, eu falei bastante dela e levantei a bandeira dela já nesse período de tempo que estamos aqui, em apresentação. E quais são os benefícios, né? Ou o que ela é baseada no quê? Baseada em exercícios neuromusculares, proprioceptivos, força e coordenação, que vão variar de acordo com fases desse tratamento, tá? Mas elas são eficientes para reduzir a prevalência de novas lesões, as lesões recorrentes, que nós vimos que acontecem até 34% dos atletas que já teve entorse do tornozelo. Então, ela ajuda também a prevenir a instabilidade funcional, que nós vimos que acontece em até 55% dos atletas. Então, ela melhora essa capacidade funcional e ela também ajuda ou favorece essa mais rápida recuperação.
existe um universo de estratégias de exercício. Quando nós falamos de exercício, existe um universo de estratégias, cada um vai utilizar uma técnica, de repente, um curso que fez, novos exercícios, ou então você desenvolveu o seu próprio exercício, né, baseado naquilo que você enxergou como adequado, nos seus objetivos. Então, aqui eu trago alguns meros exemplos, tá, do que seria uma abordagem inicial do tratamento com entorse de tornozelo. Então, eu inicio principalmente pelo recrutamento da musculatura intrínseca do pé, flexores, extensores dos dedos, abdutores, adutores, tá? Então, eu quero ativar essa musculatura inicial intrínseca do pé. E aí eu posso associar isso, né, com um movimento, por exemplo, puxando ali, né, utilizando a musculatura intrínseca do pé, mas realizando uma flexão de joelho e quadril, né, um exemplo, ok? Nesse primeiro vídeo aqui eu estou auxiliando, fazendo exercício assistido com relação à abdução e adução dos dedos, que às vezes muitas pessoas têm déficit de coordenação e têm dificuldade de realizar esse exercício. Aqui embaixo são duas imagens, né, alguns exercícios até já bem conhecidos, talvez vocês já utilizem ou já viram em algum livro, com relação a esse da toalhinha, ativando a musculatura intrínseca do pé, e um exercício ali em cadeia aberta para fortalecimento, né, tanto de dorsiflexores, plantiflexores, inversores e eversores. Bom, e aqui mais um exemplo, né, meros exemplos eu trago porque existe um leque muito grande de possibilidades de intervenção em cinesioterapia, tá? Mas pensando já num paciente que já tolera descarga de peso, então a gente já progredindo nesse processo de tratamento, então aqui já realizando o exercício de controle motor proprioceptivo, no apoio unipodal, já tendo essa diferença de centro de gravidade, onde ele tem que abaixar e levantar, isso já gera uma estabilidade maior, já é um exercício com uma dificuldade um pouco maior. Claro que você tem que respeitar as fases de progressão, sempre daquilo que é mais simples para o que é mais complexo, tudo bem? Aqui já um exercício de coordenação, onde tem a passado, já algo mais característico também do esporte, mas tem essa distribuição de descarga de peso associada a um exercício de coordenação. E aqui também uma possibilidade de ativação muscular em diferentes tipos de pisada. Então, o paciente ativando os dorsiflexores, descarregando o peso do retropé, e ali já ao contrário, movimento de plantiflexão, andando na ponta dos pés, ativando o tríceps sural, e colocando o atleta até mesmo numa posição desconfortável, que é o mecanismo, um dos movimentos, no mecanismo mais comum é a plantiflexão, tá? Então tem que ser um movimento mais doloroso, e aí com algumas estratégias como essa você vai sensibilizando essa região anterolateral do tornozelo. Bom, pensando agora numa fase intermediária, né, onde nós já obtivemos aqueles critérios, já tivemos uma melhora da dor, uma melhora de amplitude de movimento, já um recrutamento de muscular, ok, uma diminuição do edema. Nós progredimos de fase, esse paciente já tolera descarga de peso. Então, quais são esses nossos objetivos? Continuamos com o objetivo de melhora da dor, porque geralmente essa dor não está zerada. Então, nós já passamos a utilizar bastante estratégias de exercício em cadeia fechada, porque a maioria dos esportes são em cadeia fechada, né, com relação a membros inferiores, com algumas exceções, como natação. Restabelecer controle neuromuscular, aumentar a força e a estabilidade da articulação, e mais uma vez manter esse atleta ativo, manter o condicionamento dele com os recursos que você puder utilizar, seja uma bicicleta, agora que ele já tolera, ainda não corre, mas já consegue já pedalar, então isso vem a ajudar. E quais seriam os critérios de evolução? Também a melhora da dor, e essa dor mediante as atividades propostas. Então, se você faz um exercício hoje, ele tem dor, você regride esse exercício, amanhã ele já não tem mais dor, para fazer esse exercício você consegue ir progredindo. Então, a progressão, o quadro de dor, ele vem como um importante fator ali de controle dessa carga, tanto dos exercícios, né, propostos, ou até mesmo da modalidade do exercício. E aí a melhora funcional de amplitude de movimento, controle muscular e também a estabilidade da articulação.
E aqui eu trago que é importante a gente lembrar que os próprios exercícios e as progressões deles são critérios de avaliação, né? São recursos de avaliação. Então, a facilidade com que ele e a qualidade com que ele realiza os exercícios venha a ser uma avaliação diária a ser realizada com esse atleta e um parâmetro para você ir progredindo na sua terapia. Aqui eu trago alguns exemplos com relação a exercícios principalmente para ganho de mobilidade de tornozelo em cadeia fechada, onde o primeiro deles, o objetivo é levar o joelho na parede, tá? Realizando ali um movimento de lunge, também um movimento de passada, né, de lunge, com uma super band estabilizando a região do talos, e ali um agachamento assistido pelo TRX, esse último exercício aqui embaixo, com um apoio nos calcanhares, ele tá alguns exemplos, mais uma vez reforço para a gente estar realizando, não é o objetivo de hoje. Vamos passar para uma nova sequência de exercícios, acredito que travou um pouquinho. Mas não tem problema. Matheus, se você quiser comentar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta, aproveito que travou. Voltou. Então vamos lá. Se alguém quiser perguntar também, fiquem à vontade, tá? Tá um pouquinho aqui travado para mim, não sei para vocês, mas o primeiro exercício, eu vou até dar o play aqui de novo, mas é já um exercício também em apoio unipodal, uma estratégia de exercício de controle neuromotor, onde o atleta tem que realizar ali já um movimento tanto de membro inferior, membro superior e tronco, então já uma ação coordenada e estabilizar tudo isso numa perna só. Já o segundo exercício, que é parecido com aquele de levar a mão no chão e erguer, como eu mostrei anteriormente, só que agora sobre uma superfície instável. E aqui embaixo algumas estratégias já de início de pliometria, né? Então, isso está sendo assistido pela cama elástica num movimento de salto, e aí a gente vai progredindo, né? Esse trabalho pliométrico, muito importante para o desenvolvimento de força e potência desse atleta. E aqui também um exercício de skip, né? Já trabalhando com essa tolerância à descarga de peso, no movimento já um pouco mais. Esse atleta vai evoluindo, vai diminuindo aqueles parâmetros que nós colocamos como um critério importante a ser alcançado, a gente vai evoluindo na dificuldade e progredindo na terapia. Aí, agora pensando numa fase final de tratamento, tá? Então, nós continuamos com o objetivo de melhorar a dor, nós continuamos com o objetivo de restabelecer esse controle neuromuscular, né? Primeiro era só ativar tudo isso, agora a gente já quer de fato restabelecer aos níveis que ele tinha pré-lesão e principalmente adquirir a confiança e qualidade de execução nos gestos esportivos característicos da modalidade. Então, assim, muitas vezes esse atleta ele vai ter já uma cicatrização tecidual, ele já vai ter uma melhora da dor, você já vai ter evoluído muito bem na sua terapia, porém esse atleta ele ainda tem medo, ainda falta confiança para ele conseguir competir em alto nível, né? Em disputar a atividade esportiva dele. Então, isso é um parâmetro que a gente precisa ganhar ainda na reabilitação, ainda no processo de reabilitação, a gente tem que ir perdendo esse medo e ganhando essa confiança, e aí para isso a gente vai precisar utilizar os gestos do esporte ainda na fase da reabilitação para ele ir se familiarizando com aquilo que ele vai se deparar depois que a gente der a alta para ele. E aqui eu trago alguns exemplos, tá? Sempre coloquei aqui nos slides essa caixinha aí com as progressões funcionais, porque é muito importante a gente estar partindo daquilo que é simples para o nosso atleta. Não adianta você querer colocar um exercício muito complexo, às vezes ele até consegue fazer, mas ele faz de uma forma não coordenada, com muita dificuldade. Então, regrida, inicie, né, com exercícios mais fáceis. Quando a gente fala de progressões, a gente está pensando também aqui já numa fase final, onde a gente já está trabalhando com corrida, a gente vai ver que ações lineares,
elas são menos complexas de serem realizadas com relação às ações laterais, pensando no atleta que teve entorse de tornozelo, né? Ações diagonais, ações laterais. Então, primeiro o raciocínio faça trabalhe naquelas direções e naqueles planos de movimento que o atleta sente mais facilidade, e aí depois a gente vai progredindo com relação à dificuldade. Então, aqui um exemplo, né, pensando, até utilizando o futebol como exemplo, mas poderia ser um exercício no vôlei, no basquete, onde já tivesse essa inserção de um gesto esportivo. Aqui já um exemplo, né, de corrida, por exemplo, né, de uma maneira aqui utilizando aceleração e desaceleração, abrindo já a passada na corrida, ainda de uma maneira linear, não realizando muitas mudanças de direção. Um exercício mais simples comparado a esse aqui, onde o atleta já acelera, desacelera e tem um giro, né, sobre a articulação, onde ele tem que mudar a direção de uma maneira um pouco mais curta e também realizando um sprint final. Já é um exercício mais complexo. E aqui, né, característico do futebol, onde já tem a imprevisibilidade, então já esse trabalho de você não sabe o que o seu adversário vai fazer e você tem que acompanhar ele, ou então, isso pensando no atleta que está aqui marcando, e o atleta que está com a bola, ele tem a necessidade de ser criativo, de mudar de direção, de tentar enganar esse adversário, né, esse companheiro aqui no caso do treino. Então, também um exercício que vem a dar confiança aos poucos a essa articulação. E aqui, se você tem a possibilidade de estar trabalhando com areia, pensando no atleta que teve uma entorse de tornozelo, vem como uma excelente estratégia, porque esse terreno da areia gera uma resistência muito maior. Então, a pisada, a passada, para você conseguir se deslocar, para você conseguir saltar, por exemplo, já é muito mais difícil. Então, isso acaba gerando uma necessidade de maior estabilização e desenvolvimento de força para realizar essa atividade, vem como uma excelente estratégia para uma fase final de reabilitação. E aí nós chegamos na parte aí agora final da minha apresentação aqui com vocês, no meu momento com vocês, que é com relação aos critérios de alta, tudo bem? Então, eu trago aqui um artigo de 2019, um artigo que vem como uma revisão sistemática que traz algumas evidências com relação a esses critérios a serem utilizados para o retorno ao esporte. Então, foram elencados estudos prospectivos, aqueles que somente eram baseados nos critérios de alta, né, uma decisão do retorno ao esporte, e não foram incluídos aqui nesse estudo aqueles estudos baseados em lesões que geraram fratura, nas entorses mediais de tornozelo, nas instabilidades crônicas ou as lesões muito complexas. Então, aqui é somente as lesões mais comuns mesmo, aquele mecanismo comum de uma entorse lateral de tornozelo, do tratamento conservador, baseado em tudo aquilo que a gente conversou até aqui. Então, o que foi encontrado nesse estudo, né? A conclusão desse estudo, ele traz que não existem critérios publicados com base em evidência para fundamentar as decisões do retorno ao esporte para as lesões de entorse lateral de tornozelo, e que os critérios eles devem ser direcionados ao paciente, e isso envolve aspectos multifatoriais, tá? Então, a gente vai ver que não existem alguns parâmetros, alguns testes muito específicos, se ele atingir esse nível ou esse resultado, ele está pronto para voltar. É muito individual essa decisão. E o que esse artigo traz aqui de algo diferente, bem interessante da gente estar pensando, né, um conceito diferente da gente estar enxergando essa tomada de decisão. Então, ele prega muito pela tomada de decisão compartilhada no momento de retorno ao esporte, tá? Então, todas essas palavras aí, ou essas variáveis em verde decorrentes dessas linhas mais grossas, todos diz respeito ao atleta, tudo aquilo que está envolvendo o ambiente do atleta, mas aquelas de responsabilidades da área da saúde, ok? Então, dor,
frouxidão ligamentar no tornozelo, amplitude de movimento, propriocepção, controle postural, tá? Peso, altura. Então, tudo isso são variáveis que são manipuladas ou abordadas pelo departamento ali de saúde que está trabalhando com esse atleta, os fisioterapeutas, os médicos. Aí, o que está em roxo é o que está em conjunto entre as variáveis por nós, fisioterapeutas, e também por um departamento de psicologia. Né? No artigo, na verdade, ele traz mais uma linha voltada ao coaching, né? Então, algumas, você vê ali abaixo, então, suporte social, ansiedade, motivação, então, alguns aspectos emocionais, até mesmo envolvidos nesse atleta, que vêm a ser importantes de ser trabalhado nessa tomada de decisão da volta. E em vermelho, diz respeito a algumas variáveis manipuladas pela parte técnica e performance, né, pela preparação física principalmente, e algumas características técnicas específicas da modalidade, que também estão influenciando diretamente sobre o atleta. Essa imagem é do artigo, tá? Essa outra figura também, aqui um gráfico diferente, bem interessante, também desse artigo, que ele traz algumas fases durante esse processo de transição. Então, nós já chegamos, nós andamos por um período de reabilitação e nós chegamos nessa fase de transição, onde o atleta ele já está inserido no ambiente esportivo, só que ele ainda não está na performance, ele ainda não está performando, ok? Então, o que ele traz? No eixo X aqui de baixo, então, diz respeito com relação a uma linha do tempo, então, conforme os dias vão passando. E no eixo Y, diz respeito às fases tanto de tratamento quanto de transição da reabilitação até a performance. Então, essa reuniãozinha aqui, né, caracterizada na figura por 3 bonequinhos, com relação às reuniões interdisciplinares, compostas tanto pela parte médica, pela parte técnica, e o atleta inserido também nessas discussões de caso, tudo bem? E as manchinhas coloridas aqui no decorrer da linha do gráfico, diz respeito à manipulação daquelas variáveis da figura anterior. Então, a gente vê que primeiro ele inicia num processo de reabilitação, e após a primeira reunião clínica aqui, acompanhada desse sinal de exclamação aqui, que seria um processo exatamente de avaliação para ele estar passando por uma próxima fase, e de decisão clínica, né, compartilhada. Então, ele sai de uma fase de reabilitação e ele passa por um retorno à participação, que seria esse RPA. Ok? No segundo momento, ele passa desse retorno à participação, ou um retorno parcial, ao retorno ao esporte, onde ele já é integrado à equipe, ele está desenvolvendo as atividades com a equipe. E no último momento, é essa fase de transição, onde ele está trabalhando com a equipe, mas ele ainda não está no nível alto dele de performance, e aí quando ele chega nesse nível de performance, ele está performando de fato já mantendo os níveis ou os números que ele tinha antes da lesão. A partir desse momento, ele vem a estar pronto para estar no nível de competição, lá no jogo, no campeonato, porque ele já passou por algumas fases. Mais uma vez, eu reforço que não existe uma quantidade de tempo específica para isso, tá? Então, às vezes, todo esse processo, todas essas fases, tanto na reabilitação quanto na transição, ela é abreviada a 2, 3 dias, ok? Porque às vezes é uma entorse de um caráter muito leve, então você vai, às vezes está numa competição de curta duração e esse atleta precisa jogar. Então, assim, até para tomar essa decisão de como ele está hoje, até ele entrar em campo, você precisa passar por alguns níveis de progressão. E ele, respondendo bem, ele vai voltar, tudo bem? Temos as lesões de tornozelo que são passíveis de recuperação em uma semana, e até mesmo lesões que percorrem aí um longo período de reabilitação, chegando até 2 meses. Aqui eu trago alguns testes amplamente utilizados por nossos fisioterapeutas, tá?
não preconizados muito com relação a alguns artigos, de fato, a gente viu que não existe mesmo alguns critérios com muita segurança para a gente utilizar, porém, a gente precisa ter algumas métricas, é importante nós termos alguns dados nas mãos para a gente servir como parâmetro de evolução e também de apresentar isso, né, para os outros profissionais. Então, aqui eu trago alguns rope tests que são comuns de serem utilizados, o single rope test, que todos esses rope tests se diz respeito a saltos unilaterais, tá? Numa perna só, unipodais. Então, aqui o primeiro single rope test, que é a maior distância que ele consegue alcançar num salto anterior, numa perna só. O triple rope test, que seriam 3 saltos seguidos numa perna só, e aí a gente verifica a maior distância que ele consegue atingir. O crossover rope test, também 3 saltos consecutivos, porém cruzando uma linha, né, realizando um deslocamento. E esse teste ali de 6 metros, né, do rope test por tempo, que seria uma distância de 6 metros, ele tem que saltar numa perna só e chegar na linha de chegada o mais rápido possível. Então, agora você não vê mais a distância, e sim a velocidade com que ele executa. O figura em 8, né, que seria saltos unilaterais num trajeto de 5 metros, onde ele percorre 2 vezes e a gente verifica o tempo que ele realizou. E o side rope test, que seriam esses saltos médio-laterais, respeitando 2 linhas laterais com a distância de 30 centímetros entre elas, e aí a gente verifica a quantidade de tempo que ele realiza 10 saltos. Aqui eu trago alguns testes com relação a controle motor, né, balance, equilíbrio, que seria o Y-test, que na verdade nessa figura é o Star Excursion Balance Test modificado, ou atualmente chamado Y-test, mas o Y-test tem a ver bastante com o que o FMS traz. E também o teste SOLEC, que seria o teste de controle proprioceptivo num círculo de raio de 40 centímetros, onde o atleta permanece ali com os olhos fechados, em apoio unipodal, e aí nós verificamos a qualidade de execução disso, seria mais ou menos um teste qualitativo. Então, se ele consegue permanecer esse minuto nesse raio do círculo, né, se ele coloca o pé no chão ou não, ou se ele tem dificuldades ou déficits, aí que seria mais um teste qualitativo para avaliação e de propriocepção. Bom, e aí aqui eu trago, então, pensando em tudo que a gente falou a respeito de algumas possibilidades de evolução e critérios de evolução entre as fases, pensando numa fase final, o que a gente espera encontrar nesse atleta? Então, a gente espera encontrar uma função boa com relação à mobilidade articular, né, amplitude de movimento, a propriocepção, controle neuromuscular, então já um bom nível de força e estabilização dos membros inferiores, a pliometria, então já passou por algumas fases de progressão de dificuldade de pliometria, já inserimos técnicas de corridas, gestos esportivos, ele está num bom nível, né, de resistência cardiorrespiratória, e ele tem a confiança. Então, são alguns parâmetros que são importantes a gente adquirir, seja qual tempo for necessário durante a reabilitação, mas é importante que a gente tenha esses parâmetros íntegros ou próximos da normalidade. E uma das variáveis que eu comentei a respeito das fases que a gente utiliza como parâmetro era a dor. Por que a dor eu não coloquei aqui? Porque a dor, muitas vezes, ela decorre, né, ela é decorrente de uma hipersensibilidade. E é claro que essa dor ela não pode limitar nenhum desses parâmetros, né? A dor ela não pode limitar o movimento, ela não pode limitar o desenvolvimento de força, ela não pode limitar a ação dele no esporte. Mas a sensibilidade de dor muitas vezes vai acompanhar esse atleta. Então, muitas vezes esse atleta ele volta a competir com ainda uma sensibilidade de dor, mas os resultados dele, né, a performance dele em treinamentos e até mesmo em jogo, ela tende a não ser atrapalhada, mas é aquela sensação de uma sensibilidade mesmo de dor no tornozelo, que isso vai passando conforme o tempo. Tudo bem? Bom, trago aqui algumas considerações finais para a gente fechar e retomo
a importância de que a terapia, né, ela deve ser baseada em exercícios desde o início da reabilitação, a ênfase nos exercícios neuromusculares, proprioceptivos, exercícios de força, coordenação e pliometria, e que os critérios de retorno ao esporte eles devem ser focados no paciente atleta. Então, assim, pensa no seu atleta, naquilo que ele está trabalhando, e tenta estabelecer algumas progressões e acompanha a evolução dele, utilize alguns testes que existem na literatura, mas é importante você ter esse feedback funcional desse atleta com relação principalmente às atividades que ele está executando com você e as atividades do esporte. E que a exposição ela deve ser gradual, então é difícil a gente pegar um atleta e já colocar ele direto no jogo, ok? Por mais que ele tenha uma melhora funcional. É importante você expor esse atleta a esse risco de maneira gradual, até que ele sinta essa confiança, até que essa articulação dele vai ganhando desenvolvendo essa noção mesmo de sensibilidade articular, de propriocepção, boa o suficiente para dar essa confiança para ele continuar em nível, ou voltar em nível competitivo. Aqui eu acabou passando aqui uma divulgação da classe de fisioterapia, até vou voltar aqui e aproveitar. Se você tem interesse em participar, em desenvolver, né, algumas habilidades com relação à fisioterapia esportiva, o pessoal da Universidade Estadual de Londrina, através da Atlética, juntamente com a LAFESP, preparou uma classe online, ou seja, juntou 5 profissionais, né, eu sou um deles, onde nós gravamos algumas aulas, essas aulas vão ficar disponibilizadas, né, não serão ao vivo, então você adquirindo aí por um valor bem baixo, você consegue ter acesso a essas aulas, e tem profissionais aqui de grande gabarito mesmo, de confiança. Então, se você ainda não fez essa inscrição e tem interesse, procure o Instagram do LAFESP-UEL, da Associação Atlética Acadêmica Sete Copas. Tenho certeza que vai agregar muito naqueles que têm interesse em estar se aproximando da área da fisioterapia esportiva. Pessoal, fica aqui meu muito obrigado. Mais uma vez eu reitero que é um prazer e uma grande alegria participar de reuniões científicas, reuniões a respeito de fisioterapia, ainda mais quando eu estou podendo compartilhar a respeito de um assunto que eu gosto tanto. Tá? Muito obrigado. Fica aqui disponível e aberto para a gente conversar. Dúvidas tanto agora quanto no segundo momento, né, através aí das redes sociais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e naquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza? Maravilha, nossa. Jonas, rapidinho. Gente, ó, quando eu quero a apresentação boa, é assim que eu quero, que eu peço. Com vídeo, com artigo, com imagem, sabe? Bastante explicação. Então, já fica o exemplo aí para vocês. É um exemplo de boa apresentação. Tá? Ô, Jonas, se você tiver uns 10 minutinhos, a gente faz algumas perguntas. Sei que o pessoal tem algumas perguntas aí. Como que você está de tempo? Eu tô em casa, tô tranquilo. Pode ficar em casa. Eu sei que o João Lucas fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Quando o atleta não ouve o que o profissional fala, o que devemos fazer? Eu sei que contra a sua experiência no esporte de alto rendimento, né, e no amador, que também você tem experiência, né? Como que seria? Repete para mim, Matheus, por favor. Eu tentei achar ela aqui, eu não encontrei. Ó, Quando? Quando o atleta não ouve o que o profissional fala, o que devemos fazer? Sabe por quê? Quando você fala assim, eu acho melhor você não voltar para o jogo, daí ele volta mesmo assim. Essa é uma excelente pergunta, e isso é o que mais acontece, né? Na verdade, muitos atletas enxergam nós como aqueles que vão afastar ele da atividade, né? Tem alguns clubes onde não tem o médico presente ali no dia a dia, onde não é esse médico que avalia, por exemplo. Então, e o que acontece na maioria dos clubes, o profissional de primeiro contato ali mesmo numa avaliação é o fisioterapeuta. Então, muitas vezes, eles associam o fisioterapeuta como aquele que vai vetar, né, da continuidade na atividade.
E quando a gente está pensando em atleta, ainda mais os atletas de alto nível, são aqueles que não querem ficar fora nem por um segundo. Então ele, não, eu vou com dor mesmo assim, não tem problema, não, te dá um jeito, faz uma imobilização, dá um jeito aí, vamos jogar. Eu reforço até mesmo aquilo que eu trouxe naquele artigo da tomada de decisão clínica compartilhada. E o atleta, essa opinião do atleta, ela tem que ser respeitada. Né? Você tem que, é difícil tomar essa decisão e falar, não, você não vai jogar, você quer muito jogar, né? Eu queria que todos os atletas de fato que quisessem mesmo fosse um cara desse, que não, Jonas, não tem problema, vou para o jogo, né? Pensando em competição, em clube, em ambiente esportivo, esse é um cara bom de se ter no elenco. Porém, a gente é profissional da saúde, a gente vai sempre priorizar pela saúde dele, né? E pensando também se isso não vai prejudicar a equipe e também não vai prejudicar ele. É claro que a gente não vai liberar esse atleta, ele não vai jogar sem uma liberação e um consenso, tanto do departamento ali, médico de saúde quanto dos treinadores, né, do departamento técnico. Então, é muito comum isso acontecer, tá? E é importante ouvir esse atleta. Muitas vezes a gente vai acabar até liberando, a gente vai acabar até permitindo, só que antes disso a gente vai ter que estar ciente dos riscos, né, que pode acontecer, a gente tem que estar ciente da possibilidade desse atleta não render tanto e a equipe não ter o resultado que esperava. Então, por isso que não adianta o fisioterapeuta assumir essa bronca sozinha. Ah, você quer jogar? Então vem aqui, treinador. O meu parecer da fisioterapia é esse, o que você acha? Na minha opinião, pode ser prejudicial para isso, aquilo, outro. O que vocês acham? E aí entrar num consenso, tá? Eu não vejo o fisioterapeuta como dono da verdade nesse momento, tá? Porque você pode chamar uma responsabilidade para você que talvez vai ser difícil você aguentar a bronca com relação a um resultado negativo depois. Mas é importante você ter convicção naquele trabalho. Então, se você, profissional da saúde, avaliou, passou por tudo isso e viu que ele não tem condições, aí você tem que, né, usar ali a sua autoridade para dar o seu parecer, ok? E aí, se eles estiverem colocando atleta, é quase que eles estiverem passando por cima de você. Mas é importante, quando a gente está trabalhando em equipe, é importante esse conceito de equipe estar muito forte. Então, se a gente decidiu que vai jogar, mesmo que eu era contra. Depois eu não vou ficar falando, o time perdeu porque você quis que ele jogasse. Ou ele teve uma lesão pior porque é culpa do treinador. Não, eu faço parte do time. Se ele perdeu, né, se ele machucou, todo mundo é responsável por isso. Mas é importante ter essa comunicação. Se você está num ambiente onde é só você e o atleta, daí não tem quase muito com o que compartilhar, né? Claro que a opinião do atleta é importante, mas aí se você tiver que usar a sua autoridade e você achar que não deve fazer, você vai expor, né? Mas deixar o atleta ciente dos riscos que ele está sendo submetido. Perfeito, falou tudo. O Elvis fez uma pergunta aqui, mesmo depois do fisioterapeuta ter reabilitado o atleta ter recebido alta, um atleta de alta performance que teve lesão grau 3, né? E voltou a praticar o esporte. Ele fica suscetível a ter outra lesão por conta de já ter sofrido essa lesão anterior, grau 3? A gente coloca e considera o histórico de lesões, as lesões prévias, como um fator de risco predominante para uma nova lesão, tá? Então, assim, ele já ter tido uma lesão, sim, deixa ele mais suscetível a ter uma nova lesão, baseado até mesmo naqueles dados da literatura, onde 34% dos atletas, eles têm recorrentes em entorse de tornozelo. Então, assim, a partir do momento que o atleta ele teve uma entorse de tornozelo, pode ter certeza que ele vai ter mais possibilidade dele ter uma nova, seja qual grau que for, ainda mais por uma lesão grau 3, onde, teoricamente, ele não vai ter mais esse ligamento para dar essa estabilidade. Então, vai depender muito desse controle neuromuscular e da ativação muscular dele como estabilizador da articulação. Esse atleta tem, sim, chance de ter uma nova lesão, por isso que é importante os trabalhos de prevenção, tá? Então, é como se o tratamento não terminasse na alta.
ele vai ter que manter um acompanhamento e exercícios preventivos com relação à possibilidade de desenvolver uma nova lesão. Maravilha. Ó, a próxima pergunta é minha mesmo. Eu vi que você comentou que vocês usam um suporte externo quando tem uma lesão grau 1 de entorse. Que suporte externo, assim, vocês usam geralmente? É botinha que vocês fazem? Um estabilizador? O que vocês usam, assim? Apesar de atender atletas de diferentes modalidades, né, eu trabalhei por maior tempo no futebol, né, dentro do futebol. Então, no futebol não é comum a gente ver algumas órteses e até mesmo aquele arcast, né, que são duas hastes laterais, onde estabiliza os movimentos ali no plano frontal, com relação à parte de inversão e reversão, tá? Então, a gente já utiliza algumas estratégias de uma estabilidade menos rígida. Porém, a bandagem rígida, feita por esparadrapo, né, ou um tape rígido, ela é muito utilizada nos clubes de futebol, a modalidade de futebol. Tá? A botinha do tornozelo, como é conhecida, ela é muito comum ser utilizada. Então, assim, a gente utiliza sim, principalmente numa fase inicial de tratamento, e aí eu reforço a importância dos exercícios e esse desmame da botinha, né, ou desse suporte externo. Por quê? Porque esse suporte externo, na teoria, ele está suprindo, né, ou fazendo o papel que o músculo e os ligamentos deveriam fazer, que é promover estabilidade. Então, a partir do momento que você tem uma órtese, né, ou um suporte externo fazendo isso, o nosso corpo ele tende a gastar menos energia sempre que possível, então a musculatura tende até mesmo a atrofiar ou ser inibida, porque já tem um suporte externo fazendo o que ela precisava fazer. Então, por isso que essas estabilizações elas são importantes numa fase apenas inicial, onde você não quer tirar esse atleta do campo, ou você quer que ele volte com um nível de confiança um pouco maior, se sentindo mais seguro com a estabilização, mas sabendo que ela utilizada a longo prazo, na verdade, esse atleta vai ser mais fraco com relação à musculatura que estabiliza o tornozelo. E com relação a isso, pensando no futebol, tá? Então, assim, o que é comum são as botinhas de tornozelo. Alguns utilizam bandagem elástica também como uma estratégia de estabilidade mecânica. E tem as tornozeleiras, tá? E aquele que eu trouxe no exemplo da imagem lá, que seria aquele Arcast, ele é talvez o mais utilizado aí pelas outras modalidades, como vôlei, basquete, até mesmo handebol. Entendi. Naquelas regras de OTAL, assim, para avaliar se o atleta volta ou não para o jogo, acho que é interessante falar para os alunos, quando tem algum achado, que no caso vai ser uma fratura, o que você espera achar na palpação, assim? Não diferente de outros quadros de fratura, normalmente é uma dor muito, muito, muito acima da média, tá? E normalmente é uma dor pontual. Pensando nas lesões de tornozelo, as fraturas que decorrem de um entorse de tornozelo, ela vai ser as fraturas de fíbula distal, não sei o nível da graduação, mas tem a classificação de Weber, né, em A, B e C, onde tem a pontinha do maléolo distal, uma do tipo B, que seria uma fratura no nível da sindesmose, que é bem na articulação entre a fíbula e a tíbia, e uma fratura agora até fiquei em dúvida entre a A e a C, mas um outro nível da classificação seria a fratura acima da sindesmose, as fraturas um pouco mais proximais, tá? Então, isso, valeu, obrigado. E então a gente espera encontrar uma dor pontual, tá? Tanto nessa região de maléolo lateral, que é a mais comum, e também na base do quinto metatarso, pelas inserções dos tubulares, também é comum uma dor pontual. Então, clinicamente, você vai achar uma dor pontual fora do normal, tá? E acompanhado de uma não tolerância à descarga de peso. Então, esse atleta ele não consegue pisar, descarregar o peso na articulação. Normalmente é assim,
tá? Às vezes o atleta tem essa queixa de dor pontual e não tolera descarga de peso e não teve fratura, o que é muito comum, tá? Mas aí é importante, ele respondeu, né, de uma maneira positiva aquelas regras de Ottawa, então é importante fazer o raio-x para descartar essa possibilidade. Não assuma essa responsabilidade para você se você não teve, né, próximo de uma certeza que não tem uma fratura. Vai fazer o raio-x e, né, é muito comum, né, nos atletas que eu trabalho com esse tipo de queixa, eu já mando direto para fazer o raio-x, porque eu não quero assumir uma responsabilidade de deixar passar uma fratura. Entendi. Nossa, tá chovendo pergunta aqui. Gente, ó, vamos responder essas últimas perguntas aqui, essas últimas da Marcela, do Elvis e do Luan, daí a gente libera o João, senão ele vai ficar aqui até amanhã. Então, ó, a Marcela está perguntando, podemos associar técnicas como bandagem ou acupuntura para a reabilitação do tornozelo? Ou pode ser o dry needling, né? Acho que pode ser também. Sim, podemos. Como eu disse, se você tem a disponibilidade de oferecer diferentes recursos como estratégia de melhora da dor, você vai utilizar aquilo que você acha melhor, tá? Então, aquilo que você tem mais familiaridade, aquilo que você julga ser importante. Eu reforço a importância até mesmo dos exercícios com o objetivo de melhora da dor, tá? Então, assim, eu reforço aquilo que eu falei na palestra, se você tem tempo para trabalhar com esse atleta, você pode utilizar diferentes estratégias para melhorar, principalmente aquele quadro de dor ou então quadro funcional. Agora, se você tem pouca possibilidade de tempo, aí você tem que escolher a melhor estratégia a ser utilizada. Mas você pode usar bandagem, tem gente que usa a bandagem elástica como uma estratégia de drenagem, né? Então, existe uma modalidade das bandagens elásticas com o objetivo de diminuir a drenagem. Eu já utilizei bastante, já utilizei tudo que vocês imaginarem aí como estratégias, porque são pacientes, né, e atletas muitas vezes que, por não ser uma lesão de caráter grave, eles querem continuar. Então, dependendo do nível que você tá, você tem que fazer o que der para ele tolerar o jogo e vai embora, tá? Mas, assim, na minha prática, eu poderia contribuir com isso, tá? Não, às vezes você vai ter que respeitar muito o que a ciência diz. O atleta precisa jogar e você vai fazer aquilo que dá essa confiança para ele jogar e vai utilizar a estratégia que você tiver, as armas que você tiver. Mas se você não tem muito tempo para utilizar, eu recomendo você se basear por aquilo que talvez seja mais efetivo, que na minha opinião é a cinesioterapia. Maravilha, perfeito. Então, eu vou fazer uma pergunta do Elvis, pelo que eu entendi o que ele perguntou. Ele está perguntando sobre os aspectos psicológicos e físicos. É possível esse atleta voltar a ter o mesmo rendimento, né, se for pensar em aspectos físicos e psicológicos? Sim, é possível, desde que ele esteja no nível físico adequado e com bom quadro psicológico. Se ele estiver alinhado, né, parâmetros físicos e parâmetros emocionais de confiança, ele é possível sim ele ter atendimento. Isso é bem até fácil da gente visualizar, pensando nos próprios atletas aí que a gente acompanha, seja da modalidade qual for, com certeza você vai lembrar, ou aquela referência do esporte para você, é possível que ele já tenha tido um entorse tornozelo e ele continua competindo em alto nível, tá? Então, assim, para isso, é importante que ele tenha parâmetros físicos bons, né? E também esse nível de confiança, esses fatores psicológicos, eles têm que estar alinhados. Se o atleta tiver medo de torcer o tornozelo, quando eu vou disputar uma bola, eu tenho medo. Então, quando eu vou saltar, lá no caso do vôlei, na queda, eu tenho medo de torcer o tornozelo. Isso daí já é um critério de restrição mesmo, até mesmo para ele voltar a jogar. É importante que ele zere essa confiança, né? Que ele esteja completamente confiança e fazer sem medo. Entendi. Bom, para finalizar, uma pergunta do Luan.
Como saber se os estabilizadores, né, auxiliares podem estar ajudando para não haver mais fraturas ou entorses, ou se eles estão fazendo o papel e atrapalhando o fortalecimento? Boa, legal, Luan. É, tem muita gente que associa a estabilização no tornozelo como algo prejudicial, principalmente para as lesões de joelho. Então, é muito comum a gente ver pessoas falando que a pessoa rompeu o ligamento cruzado anterior, por exemplo, num vôlei, porque ela estava usando um estabilizador do tornozelo muito rígido, né, com hastes mesmo que estabilizam o tornozelo. E aí, por exemplo, num movimento de queda, né, de um agachamento, onde ele precisava ter uma maior mobilidade do tornozelo, participar daquela carga do movimento, né, do impacto, e aí ele teria menos trabalho de joelho. Como o tornozelo está imobilizado, o joelho tem que movimentar mais, e aí talvez isso venha a ser um fator de risco para uma lesão de joelho. Então, assim, os estabilizadores, por muitos, eles são vistos como vilões, né, por muitos de nós fisioterapeutas. Então, nós queremos sempre que esse atleta não utilize órtese nenhuma, que o nosso trabalho de fortalecimento seja eficaz o suficiente para esse atleta não precisar de órtese nenhuma. Então, na verdade, eu sempre vou querer que ele jogue sem estabilizador, porque confiando na capacidade muscular dele de estabilização. Porém, a gente sabe que essa parte de confiança é muito individual. Então, se o atleta ele se sente mais confiante com esse suporte externo e que ele vai render mais com esse suporte externo, né, ele vai ter uma melhor performance, vai jogar melhor, porque ele está com essa confiança, joga com aquilo que ele te achar melhor. Mas é importante, sim, como eu disse, deixar claro que a musculatura ela vai ficar inibida se você passar se isso se tornar uma rotina eternamente, né? Passar por uma fase inicial e o cara, não, agora eu vou jogar com essa órtese aqui para sempre porque eu fui campeão utilizando ela, então eu vou continuar utilizando ela. Isso é comum. Muitos atletas têm isso e só jogam se tiver com o tornozelo imobilizado, né? Uma botinha, por exemplo. E só que a gente sabe que isso é prejudicial para a massa muscular. Se ele tirar essa botinha, a chance que ele tem de torcer o tornozelo, de fato, é grande, porque a parte muscular dele não vai segurar. Então, assim, tem grande chance disso acontecer, tá? E desse estabilizador acabar se tornar um vilão, se isso for utilizado a longo prazo e não estiver sendo realizado um trabalho de prevenção baseado em exercício de controle motor, propriocepção, força muscular, para a musculatura que estabiliza a articulação. Maravilha. Nossa, perfeito. Nossa, 9 horas, né? Passou rápido. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Jonas. Nossa, nem sei como te agradecer. Acho que a galera gostou, porque o tanto de pergunta que surgiu aqui. Que bom. Manda um obrigadão aí, manda um feedback da aula, se vocês gostaram ou não. Aí o Jonas vê o chat depois. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Vou deixar a aula gravada e logo envio ela para todo mundo ter acesso. Mas, pelo que eu percebi, a galera gostou aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal, pela atenção. Terça-feira que vem tem mais, hein? Com a Beatriz Vicenzi, com lesões de ombro no atleta. Beleza? Top. Falou, até mais. Tudo de bom.